Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 13. Um texto belíssimo, importantíssimo, dentro de toda a narrativa aí do Evangelho de Mateus. 16, capítulo 16, a partir do verso 13. Acompanhe comigo a leitura, por favor, meu irmão. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações, que sejamos edificados, fortalecidos, animados, consolados pela sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Talvez você não saiba, principalmente quem está nos visitando, mas a minha história, de maneira muito resumida, com a igreja, com o evangelho, ela começa aos 3 anos de idade. A minha mãe veio de uma família onde o meu avô foi o primeiro a se converter, pregou para os irmãos, pregou para os pais, para o sogro, para a sogra, para os cunhados, para os filhos. E assim Deus usou aquele homem para que muitas pessoas daquela família fossem alcançadas. Porém, minha mãe, na sua juventude, se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou da igreja. Minha mãe estava há 12 anos sem frequentar uma igreja. E diante de muitas lutas, de muito sofrimento, ela se lembrou da casa do pai. E ela então resolveu procurar novamente uma igreja. Alguém indicou a ela uma igreja presbiteriana lá em Belo Horizonte, a igreja presbiteriana Betel. Para quem não me conhece aqui, então, é só esse detalhe. Eu cheguei lá então aos 3 anos e saí de lá há 2 anos e pouco. Lá eu me tornei seminarista, fui presbítero, fui pastor da igreja auxiliar, depois pastor titular, ou seja, vivi a maior parte da minha vida ali. Mas deixa eu te contar uma coisa. A primeira experiência foi péssima. Minha mãe, quando chegou aquele primeiro culto, isso ela me conta, obviamente, porque com 3 anos eu não lembro. Ela me disse que ao final do culto, eu subi no púlpito da igreja, pulei do púlpito e gritei um palavrão. A primeira palavra que eu disse, irmãos, no púlpito de uma igreja, acredite você ou não, foi um palavrão. Estou falando isso para te incentivar. Não, tá tudo bem, deixa o menino falando palavrão, que até o pastor falava. Não, não é isso. Mas o que eu quero te mostrar é sobre a importância de nós cultivarmos hábitos saudáveis. Aquilo foi uma grande provação para aquela mulher.
Depois de tanto tempo sem frequentar uma igreja, na primeira visita, os irmãos conversando, o menino sobe no púlpito empolgado e na hora de pular, solta uma palavra pesada. Obviamente todo mundo olhou. Olha que tentação. Ela poderia ter pensado o seguinte: não piso mais nessa igreja, vou caçar o meu rumo, que vergonha. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, Dona Leda, que costuma nos ouvir aqui de vez em quando. Se estiver nos ouvindo, inclusive, deixei um abraço para ela, porque pela graça de Deus ela perseverou em cultivar um hábito saudável, o hábito de ir à igreja, o hábito de levar os seus filhos, de ensinar os seus filhos o caminho, não só do Senhor, mas o caminho da igreja. Desde muito pequeno, Dona Leda acordava os 3 filhos para levar para a EBD, para a Escola Bíblica Dominical. Eu tenho 2 irmãos, eu sou o caçula. E eu era um menino muito esperto. Eu lembro que quando minha mãe me acordava e saía para acordar o próximo filho, eu dormia de novo. E quando Dona Leda voltava e falava assim: menina, eu já te chamei, nós vamos atrasar, levanta logo. Eu virava para Dona Leda e falava assim: puxa vida, não posso nem orar mais. Estava aqui só orando de olho fechado. Mas a Dona Leda persistiu, perseverou. Dos 3, eu era o que menos gostava de ir à igreja. Eu era o mais distante dessas coisas. Gostava era de ir para o bar com meu pai, gostava de ir para o Mineirão ver jogo do Galo. E minha mãe, inclusive, usava às vezes de alguma estratégia com tudo isso. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? O quanto é importante nós cultivarmos hábitos saudáveis. Você sabe disso. Um hábito saudável, ele não começa de maneira simples e fácil. Por exemplo, eu como pastor tenho o hábito da leitura, amo ler. Algumas pessoas se surpreendem quando me veem sair de férias, pastor Hamilton, levando vários livros para ler durante as férias. Não é porque eu me sinto pressionado a aprender mais, não, é porque é prazeroso. Eu gosto nas férias daquele momento que eu sento na rede, lá na casa da sogra, pego o meu livrinho e vou fazer uma leitura, irmãos. Claro, aí a gente deixa aquela leitura mais maçante, pesada, e vai ler algo que aquece o coração. Mas deixa eu te contar uma coisa, não foi sempre assim. Quando eu comecei a ler, era difícil. Sabe aquele negócio que você pega o livro e parece que tem algum sonífero nas páginas daquele livro? E quando você começa a ler, a vista vai embaraçando, vai dando um sono. Eu era assim. Lia 3 páginas, de repente eu parava e falava assim: não entendi nada do que eu li. Voltava e lia tudo de novo. Quando terminava de ler as 3 páginas, não entendi nada de novo. Quantas vezes, irmãos, eu me peguei voltando para reler alguma coisa porque não conseguia ter a atenção cativa à leitura. Hoje isso se tornou um hábito, é quase como o alimento para mim. Eu preciso ler. Como isso faz bem à minha alma, como isso é prazeroso para mim. Você certamente já desenvolveu outros hábitos saudáveis, eu falei de um meu. Obviamente eu tenho hábitos que não são tão saudáveis e que precisam mudar. E quem sabe você já desenvolveu o hábito da atividade física regular. Quando a gente começa, dói o corpo em tudo quanto é lugar, não é assim? Primeira semana, dói para todo lado, mas de repente a gente persevera, o que acontece? Aquilo se torna um hábito prazeroso e saudável. Uma alimentação saudável, irmãos, não é fácil. O corpo está acostumado com açúcar e carboidrato. Quando de repente a gente muda a alimentação, no início é sempre mais difícil, mas à medida que a gente se adapta àquela nova dieta, aquilo é tão prazeroso e saudável. Confesso que para mim é difícil encontrar prazer, viu, em cortar alguns alimentos, mas eu estou no caminho, irmãos, estou lutando. De repente a gente percebe o quanto é importante desenvolver alguns hábitos saudáveis. Por exemplo, irmãos, o hábito de ir à igreja. Isso no início às vezes é difícil. Talvez você que está nos visitando, nos ouvindo, não tem esse costume e de repente toma essa decisão. De repente, num primeiro momento, há aquele ardor, aquela empolgação inicial, mas de repente, à medida que você vem 1, 2, 3, 5 vezes, vai ficando mais difícil. Deixa eu te dizer uma coisa, persevere. E você vai dizer como eu disse aqui, pastor, tem 2 alegrias. Uma quando a gente sai de férias e outra quando a gente chega. E, irmãos, que saudade de participar do cotidiano da igreja. De ouvir uma pregação. De participar da igreja cantando. Estava vendo minha pequenininha ali, a Malu.
na hora do louvor, irmãos, batendo palma no tempo certinho. E eu olhando e pensando, cultivando o hábito. Ninguém nasce sabendo bater palma não, irmãos. Mas já está participando da vida da igreja. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando nós olhamos para esse texto, ele é um texto muito importante no que diz respeito à própria existência da igreja. Esse texto é um texto fundamental dentro do Evangelho de Mateus. E não apenas olhando para aquilo que o texto narra, que aconteceu através da vida do apóstolo Pedro, na sua conversa com Jesus. Esse texto tem verdades importantes sendo ministradas ao nosso coração, para que nós cultivemos bons hábitos em relação à fé, em relação à nossa espiritualidade, à nossa vida de fé. Se eu pudesse resumir esse texto para você, eu já vou fazer isso de imediato, porque depois eu fico mais à vontade para aquilo que eu quero compartilhar. Eu diria que nós temos aqui 3 verdades fundamentais sobre a igreja. A primeira delas, o texto está nos mostrando que a igreja é uma edificação pessoal de Cristo. Tempos pós-modernos onde a igreja tem sido tão atacada, irmãos. Em parte, às vezes, por todo um movimento que cresce desconectado da verdade e que de fato causa escândalo. Pode ser que você já tenha escutado como eu, que Jesus não edificou nenhuma igreja. Eu estou te dando a base bíblica para você refutar essa afirmação. Jesus edificou uma igreja sim, o texto está dizendo isso. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja é uma edificação pessoal de Cristo. A igreja não é uma obra humana, é uma obra divina, é uma edificação divina. Segunda verdade que esse texto nos mostra é que a igreja é como uma comunidade com uma missão. Se você perceber o texto, ele não só se fundamenta sobre uma confissão, mas ele aponta para uma missão. Ele fala dessa igreja que tem um papel agora no reino de Deus, que é um instrumento no reino de Deus. Mas finalmente, esse texto também nos mostra que a igreja é vencedora. Esse texto nos afirma que no meio de todas as lutas, as aflições, as dificuldades, por mais duras que elas sejam, a igreja é vencedora ao ponto de nos mostrar que até mesmo o último inimigo a ser vencido, como diz as Escrituras, a morte, não é páreo para a igreja. A igreja vence as portas do Hades, as portas do inferno. É o que Jesus afirma nessa passagem. No entanto, eu quero chamar a sua atenção então para 3 verdades importantes que nós somos desafiados a enxergar nesse texto e como consequência cultivar nas nossas vidas. Esse texto nos chama a atenção então para essas 3 verdades. A primeira verdade é a nossa confissão, o nosso credo. O que é que nós confessamos? Como isso é importante, irmãos, meditarmos e percebermos. O texto diz para nós, se você voltar os seus olhos comigo, lá no início, que Jesus estava nas regiões de Cesareia de Filipe. A região em si não é a mais importante para o texto, mas aquilo que acontece ali. E ele então faz uma pergunta aos seus discípulos. É Jesus quem provoca esse diálogo. E é interessante que a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é a seguinte: quem diz o povo ser o filho do homem? Talvez você não tenha percebido, mas só nessa pergunta, Jesus já deu a deixa para os discípulos. Jesus já usa um dos títulos preferidos dele, filho do homem. E ele então pergunta aos discípulos: quem os homens, quem as pessoas dizem ser o filho do homem? É interessante que aí fora você vai ouvir opiniões as mais diversas acerca de Jesus. Você vai ouvir as pessoas dizendo, por exemplo, não, Jesus foi um personagem marcante na história, foi um grande sábio. Outros vão dizer, Jesus foi um grande mestre. Outros vão dizer, Jesus foi um profeta. Outros vão dizer, olha, temos muito a aprender com o estilo de liderança de Jesus. E por aí vai. Talvez essa seja a realidade que você está acostumado a viver aí fora, na sua própria família, no seu trabalho, com seus amigos, com seus vizinhos. A nossa cultura ocidental está encharcada de coisas sobre Jesus. Muitas pessoas dizem coisas sobre Jesus, mas muitas vezes essas coisas que são ditas são periféricas, não apontam para o cerne da questão.
E é nesse sentido então que Jesus agora vai provocar os discípulos. Ok, isso é o que eles dizem, mas a minha pergunta é: quem vocês dizem que eu sou? Antes de meditar na resposta, se você der uma olhada, você vai perceber que eles dizem o seguinte na resposta do verso 14, sobre o que as pessoas diziam. Olha, uns dizem que o Senhor é João Batista. Talvez você, quando leia esse texto, fique assim mais difícil de você entender como que alguém achava que Jesus era João Batista. A gente precisa lembrar, irmãos, naquela época não tinha WhatsApp, viu? Não tinha Reels para fazer um vídeo e postar. E de repente as pessoas estão ouvindo que tem um homem causando na Palestina. Quem era esse homem? João Batista. Algumas pessoas, quando ouvem algumas coisas sobre Jesus, vão associar Jesus a João Batista. Esse era o senso comum sobre Jesus. Outras pessoas vão dizer, olha, outros dizem que ele é Elias. Nós temos um texto nas Escrituras, um texto profético, que fala sobre o retorno de Elias. Obviamente não era um retorno literal, mas algumas pessoas interpretaram aquele texto como que se Jesus fosse o próprio Elias retornando. Na verdade, a figura de Elias apontava para uma outra verdade. Aqueles que eram mais religiosos, então, estão olhando e dizendo, olha, pode ser que o Elias prometido chegou, vai preparar o caminho do Messias. Outros estão dizendo que ele era Jeremias. Aqui, irmãos, não há evidência bíblica do porquê essas pessoas identificaram Jesus com Jeremias. Talvez porque Jeremias era o profeta, tido como o profeta mais importante. E eles talvez tenham imaginado que esse profeta agora havia retornado para preparar também o caminho do Messias. Enfim, haviam opiniões as mais diversas. Outros então diziam, ele é algum dos profetas. Ele é um homem diferente, eu até reconheço que Jesus não é como os outros homens. Mas eu quero te afirmar nessa noite que isso não é suficiente. A prova disso é porque Jesus então vira para os discípulos e diz, verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus faz essa pergunta pessoal aos seus discípulos. Por que não dizer que ele refaz essa pergunta de maneira pessoal a mim e a você nessa noite? Quem é Jesus para você? Algumas pessoas vão dizer, Jesus é tudo para mim. Mas talvez o tudo pode não ser nada. Muitas vezes nós usamos tudo para não falar sobre nada na nossa cultura. O tudo é uma desculpa para não definir o que realmente significa. Primeira coisa que esse texto nos chama a atenção, irmãos, é sobre essa confissão na qual a igreja de Jesus Cristo é edificada. Essa confissão que é a base, o fundamento da edificação da igreja. E vocês, quem dizem que eu sou? É bonito, irmãos, porque o Evangelho nos mostra os defeitos de Pedro, mas mostra também as virtudes. O Evangelho nos mostra como Pedro, como essa pessoa que tinha uma personalidade, um temperamento, dessa maneira, que sempre tomava a frente. Muitas vezes ele tomava a frente para falar besteira. Aqui é um dos momentos em que ele toma a dianteira para responder, mas para dizer algo magnífico. A declaração mais poderosa de Pedro em todo o Novo Testamento está aqui, irmãos. Pedro então diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está aí no verso 16. É interessante que a gente está acostumado com o texto bíblico e às vezes não percebe alguns detalhes. Se você olhar para o verso 17, você vai perceber a empolgação de Jesus com a resposta de Pedro. Olha o que o verso diz. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és. Perceba, Jesus está animado com a resposta de Pedro. E ele diz, Pedro, você é um cara abençoado. Pedro, você é muito feliz por essa declaração que você acabou de dar. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Disse hoje de manhã aqui, irmãos, compartilhando esse texto, que quando a gente ouve essa expressão, a gente pode ter a impressão de que quando Jesus diz que o Pai foi quem revelou isso a Pedro, que isso se deu num processo, como se o Pai chegasse no ouvido de Pedro e dissesse assim, Pedro, responde que ele é o Filho de Deus.
E Pedro então no insight disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. No entanto, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos um pouco mais acerca do processo de Deus se revelar. Todo o Antigo Testamento aponta para essa verdade de um Deus que se revela. Deus se revela de maneira simples, no cotidiano das pessoas, mas de maneira poderosa através da sua palavra. Essa revelação, irmãos, Pedro não recebeu como num insight, mas em toda a jornada que ele vinha tendo, caminhando com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, vendo os seus milagres. Não há como não lembrar de alguns momentos específicos, como aquele momento em que Pedro, vendo um vulto andando por sobre as águas, no meio de um mar revolto, quando ouve dizer que é Jesus, diz o seguinte: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. E o Senhor diz: venha, Pedro. Pedro então anda por sobre as águas, irmãos. Que experiência maravilhosa. No entanto, a Bíblia diz que ele repara na força do vento e começa a afundar, a submergir. Mas Pedro brada: socorre-me, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão e ergue novamente a Pedro. Eles entram no barco e o mar se torna calmo. Coloque-se no lugar de Pedro. É óbvio que Pedro sabia que ele não estava diante de um homem comum. Mas aqui é o momento em que, pela graça de Deus, Pedro declara, Pedro confessa de maneira muito clara e objetiva essa verdade. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante que esse é um dos textos que gera certo debate quando nós olhamos para as escolas cristãs. Há uma doutrina cristã que afirma que Pedro então recebeu de Jesus agora esse papel fundamental na igreja. Pedro se tornou a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Para mim, irmãos, é muito simples de resolver esse texto. Basta ouvirmos o próprio Pedro falando na sua epístola. Pedro diz que a pedra fundamental da igreja não é ele, mas é Cristo. Está lá na primeira epístola de Pedro. E aliás, ele diz que nós, e ele se inclui, somos pedras vivas nesse edifício. Cristo é o fundamento. E nós agora somos edificados como uma grande construção, um grande edifício, sobre o fundamento que é Cristo. Aqui, irmãos, o texto está nos mostrando que a igreja está fundamentada em Cristo e na confissão de quem Cristo é. Pastor, isso é óbvio. Deixa eu te dizer que nem tanto assim. Você quer uma prova de que isso não é tão óbvio? Muitas pessoas nos nossos dias têm feito de Cristo um meio para obter um fim. Tem muita gente frequentando igreja, irmãos, que a razão pela qual está na igreja não é para servir a Cristo, não é para adorar a Cristo, não é para declarar o nome de Cristo, não é para anunciar a Cristo, mas é para receber aquilo que tanto deseja, aquilo que tanto almeja, aquilo que tanto sonha. Estamos no início do ano. Início do ano geralmente é tempo de sonhos, de planos, de projetos. E muitas vezes as pessoas olham para essa realidade e dizem assim: eu acho que eu vou para a igreja, porque Jesus pode dar uma forcinha para eu realizar meus sonhos. Jesus pode dar um empurrão para eu alcançar o que eu estou tanto desejando. Esse texto nos ensina, irmãos, que Jesus não é um meio para se atingir um fim. Jesus é o próprio meio e Jesus é o fim. É bonito perceber, irmãos, como Cristo aqui é essa base sobre a qual as nossas vidas devem estar fundamentadas. Eu e você precisamos olhar para esse 2025 e antes de traçarmos projetos e sonhos para a nossa realização, nos perguntarmos qual é a vontade de Deus para nós. Precisamos entender, irmãos, esse é o hábito que nós precisamos cultivar, de que uma vez que declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, precisamos viver agora debaixo do seu governo, permitindo que a vontade de Deus se estabeleça e se alegrando nela. Quantas vezes, irmãos, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, mas basta Ele mexer um pouquinho nos nossos sonhos, basta Ele mudar um pouquinho os planos, os projetos, para a gente ficar nervoso, para a gente ficar incomodado. Meu irmão, quero te lembrar nessa noite que a igreja do Senhor Jesus está fundamentada nessa confissão poderosa: Jesus Cristo é o Senhor.
Sabe qual que é a realidade, infelizmente, de muitas igrejas e de muitas pessoas hoje, irmãos? Muitas pessoas têm visto na fé um produto. Mais do que um adorador de Cristo, tem se tornado um consumidor da fé. Você quer ver a diferença de como essa pessoa se comporta? Pela maneira como ela busca as coisas envolvendo Cristo e a igreja, baseado na própria satisfação, e não na devoção que ela entendeu que é devida a Cristo. Somos desafiados, irmãos, a enxergar essa verdade. Uma espiritualidade saudável é construída sobre a confissão de que Cristo é o Senhor. Sabe o que isso significa? Que mesmo quando o político que você não gosta ganha uma eleição e faz uma bagunça, como a gente está vendo por aí, nós continuamos com o coração em paz, se de fato Cristo é o fundamento, se de fato Cristo é o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o que a igreja do Senhor Jesus Cristo declara. Era uma grande questão, irmãos, para nós talvez não pareça tão perceptível, tão claro o quanto essa questão era importante, mas naquela época o que as pessoas declaravam com frequência era: César é o Senhor. Mas os cristãos entenderam que na verdade quem era o Senhor era Jesus Cristo. E muitos pagaram um preço alto por fazer essa afirmação. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: isso não mudou. O fundamento da igreja continua sendo essa confissão: Jesus Cristo é o Senhor. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda a nossa relação com as pessoas. Isso muda a nossa relação com Deus. Isso muda a nossa relação com o dinheiro. Infelizmente, Mamon tem se assentado no trono do coração de muitas pessoas. Mamon é essa divindade declarada por Cristo como sendo o Deus do dinheiro. E infelizmente, irmãos, tem muitos púlpitos de igreja evangélica que a cruz deveria ser retirada e uma cédula de dólar, quem sabe, deveria ser colocada no lugar. Porque afinal de contas a confissão deixou de ser Jesus Cristo é o Senhor e passou a ser o dinheiro é o meu Senhor. O que importa é o que eu vou ganhar com isso. A igreja do Senhor Jesus não é fundamentada nisso, irmãos. Ela é fundamentada numa declaração: Jesus Cristo é o Senhor. Perceba o quanto esse assunto é importante. O que a Bíblia nos afirma é que Cristo é a primícia daqueles que dormem. O nosso Senhor foi perseguido, foi ultrajado, foi maltratado, foi pendurado na cruz do Calvário e morto, foi sepultado, mas, irmãos, ele ressuscitou. É sobre essa declaração que nós fundamentamos a nossa fé. E olha que bonito, irmãos, que escapa às vezes de algumas pessoas da teologia. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que na eternidade nós experimentaremos a presença de Deus de maneira mais ampla, mais profunda e plena, e de maneira ainda mais pessoal. Já é pessoal hoje, mas ainda mais pessoal. Mas uma das maneiras como a Bíblia descreve essa comunhão tão poderosa e maravilhosa que nós teremos com Deus na eternidade, sabe qual é? Na pessoa do Filho Jesus Cristo, Deus homem, ressurreto, que vai sentar com a gente numa mesa, irmãos, vai partir pão, vai beber o fruto da videira. Às vezes a gente olha para essa fé evangélica e fica uma coisa tão desconectada do que é comum, do que é natural, fica uma coisa tão etérea, tão desconectada, irmãos, mas o evangelho traz a gente para uma realidade tão bonita. Vai ter um dia que vai ter uma festa no céu, meu irmão. Jesus Cristo, ressuscitado, de carne e osso, 100% Deus, 100% homem, claro, com o corpo glorificado, estará diante de nós, irmãos. Pensem como esse momento vai ser especial. Mas sabe para quem esse momento é reservado? Para aqueles que declaram hoje que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o seu Senhor. Há uma confissão, irmãos, que eu e você somos chamados a não só meditar enquanto a fizemos, ou a fazê-la se ainda não fizemos, mas sobre como isso tem impactado as nossas vidas de maneira prática, no nosso viver cotidiano. Primeira verdade, então, que Jesus nos ensina aqui, irmãos, sobre aquilo que nós precisamos cultivar
a nossa confissão, declaramos que Cristo é o Senhor. Permita que Cristo, então, governe a sua vida nos mínimos detalhes, que Ele tome a dianteira dos seus planos. Segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que nós também somos desafiados a cultivar a nossa vocação. Nós temos uma confissão, quem Cristo é, mas nós temos também uma vocação. Olha que bonito que esse texto diz, verso 18. Jesus então, animado, vira para Pedro e diz: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E ele continua dizendo assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira coisa que Jesus está mostrando para Pedro é qual é o seu propósito, qual é a sua vocação. Ele está dizendo: Pedro, eu estou edificando a minha igreja. E você, Pedro, faz parte desse edifício. Você não apenas faz parte desse edifício, como é um instrumento para que ele continue sendo agora edificado. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está atestando a realidade das lutas, dos desafios, dos problemas, das dificuldades, mas ao mesmo tempo está declarando a vitória final da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Disse hoje de manhã, irmãos, que quando a gente ouve essa expressão, não sei quanto a você, mas eu que ouvi durante toda a minha jornada como cristão, num primeiro momento eu imaginava uma figura da igreja inerte, passiva, e de repente a igreja sofrendo ataques, e a igreja então com as suas portas fortalecidas, prevalecendo aos ataques que ela recebe das trevas. Mas, irmãos, não é disso que o texto está falando. O texto está descrevendo uma igreja em movimento. A igreja avança, a igreja caminha, a igreja realiza uma missão, a igreja realiza um propósito. E a Bíblia está dizendo que enquanto a igreja realiza o seu propósito e a sua missão, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. As portas do inferno aqui, para alguns teólogos, têm significados diferentes, mas eu resumo te dizendo que o que o texto está dizendo é que essa igreja então avança na sua vocação, avança na sua missão, e enquanto ela avança na sua vocação e missão, ela é vitoriosa, ela é próspera, ela alcança os frutos projetados pelo próprio Deus. Meu irmão, os terapeutas estão ganhando muito dinheiro hoje em dia, nada contra, viu? Os terapeutas, viu? Nosso irmão Pedro formou agora, né? Psicólogo recém-formado, irmãos. Nada contra os terapeutas, tá bom? Mas tem muito terapeuta ganhando dinheiro. Sabe por quê? Porque as pessoas estão procurando qual é o propósito da vida. As pessoas estão atrás de descobrir qual é a razão do viver, qual é o propósito das coisas. Mas sabe o que me espanta e me entristece, irmãos? Que muitas vezes a nossa igreja está cheia de crentes que perderam de vista aquilo que já receberam de maneira tão clara acerca do propósito de Deus para mim e para a sua vida. Meu irmão, o nosso propósito está se cumprindo em Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo segue sendo edificada, a igreja segue avançando, o reino de Deus segue tomando por esforço, o reino de Deus segue alcançando os confins da terra. Enquanto eu e você nos reunimos aqui para adorar e para ouvir a palavra de Deus, o Senhor continua atuando e alcançando e transformando vidas ao redor do mundo. Mas o que compete a mim e a você, meu irmão, é nos lembrarmos dessa verdade e nos perguntarmos como é que nós nos encaixamos nesse propósito. Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos como pastor. A vida de fé vai se tornando difícil, cansativa, enfadonha, na medida em que nós perdemos de vista o nosso propósito. Perceba o que eu quero te dizer. Deixa eu te dar um exemplo. Geralmente as pessoas que mais reclamam da igreja são aquelas que não servem e não fazem nada na igreja. E me desculpa, irmão, não é uma crítica, um ataque a você. É um convite, se for o seu caso, para que você pense sobre aquilo que você está perdendo. É natural. Na medida em que nós nos desconectamos do propósito, a gente começa a ficar incomodado com coisas que não são as mais importantes. De repente a gente chega no culto, a gente se incomoda. Puxa, não começou no horário, hein? Acho tão importante as coisas começarem no horário.
Aí a pessoa vem para fazer a abertura, nossa, mas essa abertura demorou. Ou a abertura foi rápida demais. Passa para o louvor, mano, eu não gostei dessas músicas. Eu gosto de música mais animada. Eu gosto de música mais introspectiva. Achei que o povo ali não afinou muito na voz, não. Acho que esse pessoal podia dedicar mais, né? Podia estudar mais, ensaiar mais, porque afinal de contas... Vem os avisos, poxa, mas... Precisava demorar tanto para falar das classes da EBD, pastor? Faz um negócio mais rápido aí. O pastor começa a pregar, não gostei desse sermão. Pastor, eu anotei aqui, sua introdução demorou muito. Seus pontos aí estão meio assim desconectados. Não gostei muito não, pastor. Por favor, meu irmão, não estou dizendo que nós não tenhamos defeitos, que não tenhamos coisas a melhorar. Mas o que eu estou exemplificando é, se você se desconecta da sua vocação, meu irmão, tudo está ruim. É natural que seja assim. Mas na medida em que você percebe a razão pela qual eu e você estamos aqui, deixa eu te contar uma verdade. Estou eu lá, chegando no final dos 30 dias de férias, lá em Caldas Novas. Uma piscina com a água que devia estar uns 50 graus. Com uma cascata, irmãos. A gente ficava esperando ela abrir poucas horas por dia. A gente ficava cronometrando a hora que ia abrir. Entrava debaixo da cascata. Você pensa num negócio maravilhoso. A água era tão quente, parecia uma sauna. Aí me falaram que aqui é o melhor lugar, porque tem uma água que cai num ombro e ela cai no outro ombro assim, é perfeito. E estou eu lá, irmãos, debaixo daquela água. Acho que eu fiquei tanto lá que voltei com a dor lombar. Acho que relaxou mais do que deveria a musculatura. Mas sabe qual que era o pensamento que estava batendo no meu coração? Não pode ser só isso. Isso é muito bom, mas a vida não é só isso. Me desculpe, meu irmão. Tem muita gente sonhando com coisa que é passageira demais. Sabe o que Jesus vai dizer? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você viu o prêmio da Mega Sena na virada do ano? O prêmio lá foi violento. Se Deus te desse essa oportunidade, você quer esse prêmio? Ele é seu. A única coisa que vai acontecer em troca é que você vai entregar sua alma. Você vai perder sua alma. Ah, irmãos, acho que tem muita gente que queria esse prêmio, hein? Mas, meu irmão, essa não é a razão pela qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui primeiro porque nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Segundo, porque nós temos uma vocação, um propósito, irmão, que está para além dessa vida. Aqui, irmãos, é tempo de dor, de sofrimento, de lutas, de alegrias. Mas tudo isso vai passar. Deus tem reservado coisas maravilhosas para nós. Me desculpe se você contenta-se com tão pouco. Me desculpe, meu irmão, para mim você é um miserável. Precisa desesperadamente da graça de Deus. É interessante, irmãos. Somos chamados a perceber essa realidade de que a igreja, em primeiro lugar, se fundamenta sobre essa confissão de quem Cristo é, mas em segundo lugar, ela é edificada para realizar uma missão. Todas as vezes em que a gente vai olhando praticamente no Novo Testamento, a Bíblia descrevendo a natureza, a essência da igreja, a Bíblia traz junto a missão da igreja. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Meu irmão, nós temos uma confissão, mas nós temos também uma missão. A missão não acabou. O ano está relativamente começando. Para uns menos, que chegou de férias agora. Para outros já começou, já tem mais tempo. Mas ainda está em tempo de você se perguntar mais uma vez onde eu me encaixo nessa missão. Deixa eu te dar uma dica. Na IPVO tem lugar demais para você se encaixar, viu? Tem muito trabalho. Se você quiser fazer parte, nos procure e certamente nós vamos te encaixar para servir ao Senhor conosco aqui. Que privilégio, irmãos. A alegria do pastor quando sai de férias, mas a alegria quando volta. A minha vida tem um sentido, ela tem um propósito. Tem algo que eu estou realizando, irmãos, para a vida eterna. Isso alegra tanto o coração. E eu creio que você também. Amém, meu irmão? Para a gente caminhar para o fim, terceiro e último lugar. Quando eu olho para esse texto, me chama a atenção ainda, irmãos. Jesus destacando mais uma verdade. A primeira delas, que nós precisamos cultivar, é a nossa confissão. Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Jesus Cristo é o Senhor. Segundo lugar, a nossa vocação. Somos chamados com uma missão, com um propósito. Deus continua, irmãos, chamando homens e mulheres e usando homens e mulheres simples como eu e você para realizar a sua missão. Mas em terceiro lugar, nós somos desafiados a pensar acerca também na nossa espiritualidade. Palavra que está na moda. Na pós-modernidade ouvimos tanto falar sobre espiritualidade. Inclusive quando começamos o podcast Fé em Foco da nossa igreja, o primeiro tema que nós abordamos foi a espiritualidade cristã. A razão pela qual nós fizemos isso é porque a espiritualidade que tem sido ensinada por aí, irmãos, ela está, na nossa opinião, completamente desconectada daquilo que a Bíblia ensina. A espiritualidade dos nossos dias, que é pregada por muitos gurus e líderes por aí, é essa coisa que te desconecta da vida comum, que te desconecta das coisas do mundo, das coisas materiais. E na verdade a espiritualidade do reino, irmãos, não é sobre as coisas se desconectando da matéria. Não é sobre Deus nos retirando da matéria, mas é sobre Deus entrando na história e transformando a história. Não é, irmão, sobre como nós somos retirados, mas é sobre como Deus veio a nós. E Deus vem a nós, irmãos, como um simples menino, um bebê que nasceu em uma manjedoura. Perceba, a espiritualidade dos nossos dias tem caminhado nessa conexão com as coisas etéreas, desconectadas do mundo, de tal maneira que muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com as aflições, com as lutas, com os problemas. Mas eu quero te lembrar, à luz desse texto, irmãos, que o Evangelho nos mostra que a genuína espiritualidade é desenvolvida e ela cresce, ela avança, ela amadurece quando nós entendemos essa verdade. O Evangelho, irmãos, é sobre a vida comum. O Evangelho de fato começa no domingo. Todo mundo põe a roupa de ver Deus, vem para o culto, e aqui é um ambiente tão gostoso, canta, conversa, conhece pessoas, troca experiências, e nós retornamos para casa. Mas o Evangelho também tem a ver com a segunda-feira, com o ônibus lotado, com o cliente chato que a gente tem que lidar, ou com o patrão difícil. Tem a ver, irmãos, com as fraldas que nós trocamos das nossas crianças. Às vezes nós romantizamos demais algumas coisas e deixamos de perceber a vida comum. A vida comum, irmãos, ela às vezes é dura. Mas sabe qual que é a beleza do Evangelho? Ele não anula essa realidade, mas ele nos mostra Deus conosco no meio delas. Deixa eu te mostrar o que eu quero te mostrar no texto aqui para nós caminharmos para o fim. Jesus no verso 19 então diz a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Verso 20, então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Essa frase é enigmática, irmãos. Ela tem um significado muito simples. O segredo messiânico ainda não era o momento de Cristo ser crucificado. Então esse compartilhar de Cristo aqui ainda é um compartilhar mais restrito. Lembra de Jesus lá na bodas de Caná? Quando ele diz para Maria: mulher, não é chegada a minha hora. O que Jesus está dizendo ali? Eu não posso fazer muita propaganda, porque se eu chegar aqui agora com fogos de artifício, já vão me matar na primeira semana. E o plano não é esse. Vamos seguir o texto, verso 21. Olha que interessante. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aqui é o momento em que Jesus muda um pouco o foco do seu ensino. Agora os discípulos entenderam que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Jesus então vai amplificar o seu ensino e vai dizer: olha, então deixa eu dizer algumas coisas importantes sobre o Messias. Verso 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Irmãos, esse texto para mim é um texto que me chama muita atenção. Me chama a atenção porque o mesmo Pedro que deu uma declaração tão poderosa sobre Jesus, agora se torna um instrumento de Satanás para tentar demover Jesus da sua missão. Lembre-se de qual foi a tentação de Satanás.
para Jesus. A tentação dele era que Jesus Cristo não fosse à cruz, que ele não concretizasse a sua missão. E o que Pedro está fazendo aqui é a mesma coisa. Pedro está dizendo para Jesus assim: Jesus, para com isso. Esse negócio de sofrer não tem nada a ver com o reino de Deus, com o evangelho, não. Agora é só vitória. Para com esse negócio, Jesus. Não, de modo nenhum. Irmãos, me chama a atenção a ousadia de Pedro de repreender ao Senhor. Mas me desculpe, irmão, suspeito que muita gente esteja cometendo o mesmo pecado de Pedro aqui. Nós queremos dizer para Deus como é que as coisas têm que ser. A enfermidade às vezes bate a porta, a luta, a provação, o problema, a dificuldade, e a gente às vezes diz para Deus: espera aí, Deus, que história é essa? Não foi esse reino de Deus que você me anunciou, não. Não foi esse evangelho que eu criei, não. Meu irmão, o problema não é com Deus. O problema é com a nossa incapacidade de compreender a verdade. A verdade do evangelho, irmãos, inclui dor e sofrimento, inclui provações. Mas sabe qual que é a beleza do evangelho? Em todas elas o Senhor está conosco. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é vitoriosa. Perceba, Jesus falou sobre a ressurreição dele. Mas na hora que Jesus conta aqui o que vai acontecer, os discípulos, Pedro, não presta atenção nisso. A única coisa que bateu na cabeça de Pedro foi: Jesus vai sofrer e morrer de jeito nenhum. Pedro não percebeu o detalhe de tudo que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: eu vou sofrer, mas eu vou vencer. Eu vou ressuscitar. Mas para Pedro a única coisa que salta é a luta e o sofrimento. Quando a gente está sofrendo, às vezes é assim, irmãos. Por que, Deus, que meu casamento está desse jeito? Eu não mereço. Eu investi tanto nesse casamento. Meus filhos eu criei na igreja. Eu levei na escola dominical que o pastor falou que tinha que levar. Eu fiz culto doméstico. Eu ensinei. Por que, Deus? Eu me guardei, eu me cuidei. E agora vem esse diagnóstico tão sombrio. E a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Mas nesse texto, irmãos, nós somos desafiados a cultivar uma espiritualidade saudável. A espiritualidade saudável à luz das Escrituras é aquela que entende que na vida presente, irmãos, lutas virão, desafios a serem transpostos, problemas baterão à porta. Me desculpem, irmãos, eu não quero ser profeta do caos, mas 2025 reserva muitas coisas boas para nós, mas coisas ruins também. O reino de Deus não anula essas coisas. Mas sabe o que o Evangelho nos ensina? Que em todas elas, Jesus é conosco. Em todas elas, Jesus é vencedor. Em todas elas, a igreja do Senhor Jesus é vitoriosa. C.S. Lewis, um homem que sofreu tanto, mas que ensinou e continua ensinando a tantas pessoas, disse certa vez o seguinte: Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o ribombar da sua voz. Um homem que sofreu tanto, irmãos, perdeu os pais tão cedo, demorou a se casar e ficou viúvo tão cedo, mas que entendeu que o reino de Deus, irmãos, não é só sobre as alegrias que nós celebramos, é também sobre as lutas que nós enfrentamos. Mas sabe qual que é a beleza? A convicção de que em todas elas Cristo é conosco, Cristo é vencedor. Pedro, dá licença. A gente brinca aqui, né, que o mineiro usa muito arreda, né? E aí a gente sai para outro estado, igual eu aqui no Paraná, de repente a gente fala arreda, alguém assusta, né? O que é arreda? Ah, é afasta. Mas eu falo, não, a gente é que está certo, o nosso vocabulário que é mais amplo. Está vendo aí no texto? Arreda, Satanás. Dá licença, não me atrapalha não. Jesus repreende a Pedro, irmãos, mas essa é uma repreensão de amor. Quem sabe não seja essa a repreensão que eu e você precisamos para começar esse ano. Para que o Senhor conserve o nosso coração firme nele, independente das coisas que vieram de 2024 que a gente não resolveu ainda. Tem coisa que veio de 24 que a gente ainda não resolveu.
Mas olha, descanse o coração naquele que é Senhor sobre todas as coisas. Quero terminar, irmãos, te dizendo que eu vi um filme essa semana. O filme é bom, irmãos. Quando a gente faz uma crítica, nós não estamos dizendo que você não deva assistir, que não seja edificante. O filme me edificou. Foi bom de assistir, tá bom? Primeira ressalva. Tem gente que sofre demais quando a gente faz crítica de uma música ou de um filme, né? Parece que a gente está falando da Bíblia, que é infalível, né? E às vezes a pessoa não sofre se falar da Bíblia, né? Então, por favor, tá bom? Estou dizendo, o filme é bom. Se você não assistiu, assista. Mas teve um ponto que me incomodou. Assisti essa semana com a minha família o filme A Forja. O filme é bom, irmãos, assista. Mas deixa eu falar o que me incomodou. Dá tudo certo, irmãos, no filme. A mãe ora pelo filho que está desviado, que não conhece o Senhor. O menino conhece a Deus, encontra um chefe, o chefe discipula, ensina. A empresa passa por uma crise, vai perder o principal cliente. Aí a mãe ora, o menino trabalha e tal, consegue conquistar o cliente. O menino não se dá bem com o pai, porque o pai abandonou quando ele era novo. Aí todo mundo ora, ele perdoa o pai, escreve uma carta para o pai. Irmãozinho, não estou dizendo que isso não é ideal não, viu? Esse é o mundo ideal. Mas sabe o que me incomodou? Que muitas vezes esse não é o mundo real. O evangelho inclui mães que estão orando pelos filhos e os filhos se mantêm rebeldes. A espiritualidade das Escrituras, irmãos, é aquela espiritualidade que nos mantém firmado na rocha, prosseguindo, mesmo diante do não de Deus. Às vezes você precisa fechar o negócio e dá errado. O grande cliente vai embora. Irmãos, acontece. Crente também abre falência. Fecha negócio, fica desempregado. Irmãos, acontece com a gente. O médico pega o laudo e fala assim: olha, infelizmente eu tenho uma notícia ruim para te dar. Acontece com a gente, irmãos. E longe de mim, por favor, desejar isso para você. Mas o que eu quero te dizer, e aqui eu concluo, é que a minha oração e o meu desejo é que Deus te conceda a graça para entender que a verdadeira espiritualidade cristã é aquela que se mantém firme, mesmo diante das adversidades da vida, sabendo que mesmo em meio a lutas, o Senhor é conosco. Às vezes o marido vai embora. Irmãos, eu como pastor já aconselhei gente que orou pelo marido, se dedicou pelo marido, e o marido disse adeus, seguiu a vida. Às vezes o final não é tão feliz assim. Às vezes o filho morre sem Cristo. Irmãos, isso acontece. Pastor, o senhor veio para jogar um balde de água fria na gente? Não, irmãos. É justamente para te lembrar que a espiritualidade cristã, ela tem a ver com a vida real, mas é a afirmativa de que Cristo é conosco. Nele nós somos firmados e nele nós prevaleceremos em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nem mesmo a morte, o último inimigo a ser vencido, é páreo para a igreja. Porque a Bíblia nos afirma que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Te desejo um 2025 de bênçãos, de muitas conquistas, de muitas realizações, de muitas alegrias. Mas mais do que isso, te desejo um 2025 onde a sua vida esteja firmada na fé, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, meu irmão? E que Deus te abençoe.